Hoje eu quero falar sobre o jogo mais famoso do mundo. Não, eu não tô falando sobre League of Legends nem Free Fire. Eu tô falando sobre Big Brother. Sim, o reality mais famoso do mundo, que todo mundo conhece. E no fundo, a gente sabe que ele é um jogo. E como todo jogo, existem várias lições de game design que a gente pode aprender com ele. Por isso, hoje, eu quero pegar uma prova que aconteceu no domingo e mostrar um problema de game design muito claro que ela teve. E como uma pequena mudança tornaria essa prova muito mais legal. Eu vou assumir que eu nunca imaginei que eu teria falado de BBB aqui no canal. Mas quando eu vi essa prova, eu sabia que eu tinha que fazer um vídeo sobre ela. Porque tem várias lições de game design que a gente pode aprender com ela. No BBB existem basicamente 3 tipos de prova. O primeiro são as provas de resistência, que é basicamente quem fica em pé por mais tempo fazendo uma atividade super simples, como andar de um lado para o outro ou segurar uma alavanca por muito tempo. Quem resiste mais ganha a prova. O segundo tipo são as provas que eles chamam de habilidade, que é basicamente provas de habilidade manual. Tu tem que levar algum objeto até algum lugar no menor tempo possível, com alguma coisa dificultando. E o terceiro tipo de prova são as provas que eles chamam de prova de sorte, que é basicamente quando os jogadores fazem uma escolha e recebem um resultado aleatoriamente para saber se eles continuam no jogo ou não. Quem acompanha aqui o canal sabe que esse nome, prova de sorte, é terrível, porque existem basicamente 2 tipos de sorte. Nesse caso, essas provas se referem à sorte resultante, que é quando o jogador ele toma uma decisão e um resultado da ação dessa decisão é um elemento aleatório. Se você quer entender um pouco mais sobre esses 2 tipos de sorte, como elas funcionam, clica no vídeo aqui em cima que eu explico detalhadamente isso. Nesse domingo, dia 28 de março, rolou uma prova bate e volta. Essas provas normalmente são provas de sorte. Eu acho que todas as provas bate e volta são prova de sorte, né? Eu deveria saber isso, talvez. Mas nesse caso, a prova foi um pouco diferente. Essa prova ela tinha 3 etapas. Primeiro, tinha uma série de QR Codes. Depois disso, tinham várias câmeras escuras. E por último, uma série de presentes. Os jogadores eles tinham que encontrar a resposta certa em cada uma das etapas para seguir para a etapa seguinte. Essa prova, como todas as provas de sorte, tinha muita sorte resultante. Mas nesse caso, o fato de ela ter 3 etapas mudou completamente a prova. Todas as etapas dessa prova tinham 15 opções. Na primeira e na segunda etapa tinham 3 respostas corretas. E na última só tinha uma resposta correta. Afinal de contas, só pode ter um vencedor na prova. No começo da prova, todos os jogadores têm a mesma chance de encontrar uma resposta correta. 3 sobre 15, ou 20%. Por causa da forma como funciona a probabilidade, a princípio todos os jogadores têm a mesma chance de encontrar uma resposta correta. Só que quando isso acontece, quando encontram uma resposta correta, é aí que começam os problemas dessa prova. Conforme os jogadores vão jogando, a chance de acerto deles é muito baixa. Então eles provavelmente vão fazer escolhas erradas. Isso faz com que a chance de acerto subam, porque tem menos escolhas erradas e o mesmo número de escolhas certas. Essa chance vai subir. Então, quando o jogador finalmente faz uma escolha correta, as chances dos jogadores que restaram baixa e muito, porque ele tirou uma resposta correta e manteve o mesmo número de possibilidades erradas. E quando um jogador acerta, ele passa para a próxima etapa. Então, ele tem chance de dar um chute primeiro, com todas as 3 possibilidades ainda disponíveis. E ele tem a maior chance de acertar, porque ele só precisa acertar uma para conseguir passar. Então, o jogo ele começa balanceado. Só que a partir do momento que um jogador acerta uma resposta, ele fica com muito mais chance de ganhar, porque ele diminui a chance dos jogadores que ficaram na etapa anterior, que ele saiu, porque agora ele tem menos possibilidades para acertar, e ele tem a chance de ter os melhores chutes na etapa atual, porque ninguém chegou ainda e ele tem 3 possibilidades de acerto. Não é à toa que nessa prova o Rodolfo, que foi o primeiro a acertar a primeira etapa, foi o primeiro a chegar na última etapa, enquanto a Sarah não teve chance de vencer, porque ela foi a última a acertar a primeira etapa, porque ela tinha a menor chance de acerto. E nesse caso foi pior ainda, porque o Rodolfo ele era o segundo jogador, e ele de primeira encontrou a resposta certa na primeira etapa, fazendo a Sarah, que era a terceira jogadora, nunca ter tido uma chance de fazer um chute com 3 possibilidades. Quando chegou nela, só tinham 2 respostas corretas. Então as chances dela eram muito menores. Eu sei que se a gente rodasse esse jogo 200 mil vezes, os 3 jogadores teriam a mesma chance de acerto na primeira parte. Só que o que importa não é isso. O que importa é o que acontece depois que o jogador acha a primeira resposta. O que acontece depois desse primeiro acerto é o que a gente chama de loop de incentivo de sucesso. E eu já te expliquei o que é isso.
Os loops de incentivo de sucesso são quando um sucesso ajuda novos sucessos. Quem ganha, vai ganhar ainda mais. Se tu quer entender um pouco mais sobre loops de ação, clica nesse vídeo aqui. Aqui eu explico quais são os 4 loops de ação e como eles funcionam e impactam o seu jogador. Assim como eles impactaram essa prova. Porque um acerto aumentou as chances dos teus próximos acertos. Assim como nessa prova, a gente também tinha um loop de resistência de fracasso. Apesar de ser um loop muito fraco, a gente tinha um loop. E eu já expliquei o que é um loop de resistência de fracasso. Já os loops de resistência de fracasso são quando fracassos dificultam novos fracassos. Ou seja, quanto mais tu perde, mais difícil é de perder. Também pode ter ouvido falar como catch-up mechanic ou rubber banding. Porque quanto mais vezes um jogador erra, menos chance ele tem de continuar errando. Porque ele está aumentando as chances dele de acerto com cada erro. Mas esse loop de resistência de fracasso que tem nesse jogo, ele é muito fraco e não compensa o loop de incentivo de sucesso que tem nesse jogo. E é por isso que os outros 2 participantes estavam na última etapa, enquanto a Sarah não tinha saído da primeira etapa. Ela não teve nem chance de vencer. E se isso fosse um jogo de verdade, a Sarah já teria desengajado e virado a mesa e abandonado esse jogo, porque ela não tinha chance de ganhar. Mas, é claro, como é o BBB e tem 1,5 milhão de reais na reta, ela não desistiu da prova. Mas, se tu não é o BBB e não tá dando 1,5 milhão de reais pro teu jogador, é importante saber como manter o teu jogador engajado e não permitir que esse efeito aconteça e os jogadores não tenham chance de vencer. Então, vamos fazer um exercício de game design. Vamos tentar diminuir o impacto do loop de incentivo de sucesso, impedir o famoso snowball e tornar o jogo muito mais emocionante e interessante para todo mundo que está na prova. Para não fazer as Sarahs da tua mesa abandonarem tua mesa e deixarem teu jogo no meio. Como eu falei no vídeo de loops de reação, os loops de incentivo de sucesso, eles são muito importantes para estimular o teu jogador a fazer o que tu quer que ele faça. Porque tá dando uma recompensa toda vez que ele faz o que tu quer que ele faça. Porém, num jogo onde é só rolagem de dados, e esse jogo nada mais é do que uma rolagem de dados, o jogador tem uma vantagem porque ele teve uma rolagem de dados melhor, sem que o outro jogador não possa fazer nada para reagir, é um pouco chato, né? Isso não é legal para os jogadores que não tiveram a sorte nos dados. Então, idealmente, a gente faria a chance de acerto estar sempre subindo, como o erro faz. Um erro faz a chance de acerto subir, mas um acerto faz a chance de acerto diminuírem, o que não faz sentido. Então, nesse caso, a gente teria que fazer um ajuste muito simples. Quando o jogador acertasse a resposta, junto com o acerto dele, a gente ia remover outras 4 respostas erradas. Dessa forma, a gente ia sempre manter a proporção de respostas certas para respostas erradas. E toda vez que um jogador errasse, isso ia aumentar as chances de acerto, independente se ele acertasse logo em seguida. Porque como a gente ia eliminar a resposta errada, a gente ia manter a chance de acerto sempre subindo. Isso ia acelerar o jogo e garantir que todos os jogadores iam chegar no final e ter uma disputa final muito mais emocionante. No nosso exemplo de antes, que foi o exemplo real da prova, o jogo começa com 3 opções corretas sobre 15 opções totais. Então, o primeiro jogador erra, um segundo jogador erra, e aí chegamos no terceiro jogador. Esse jogador está com 23% de chance de acerto. A gente sabe que se esse jogador acertar agora, as chances do próximo jogador vão cair muito. Elas vão cair para 2 sobre 12, ou seja, 16% de chance de acerto. E aí, o jogo vai ficar mais lento, porque as chances de acerto estavam subindo e de repente quando alguém acerta, elas caem. Então, o jogo ele começa a ficar mais rápido e de repente ele fica mais lento. E se a gente aplicasse a nossa regra, seria muito diferente. Quando o terceiro jogador ele acertasse, junto a gente ia remover outras 4 opções erradas. Então, a chance para o primeiro jogador de novo, ela seria 2 sobre 8, ou seja, 25% de chance de acerto. A chance de acerto continuaria subindo, né? Ela começou com 20%, daí pro terceiro jogador estava 23%, e pro primeiro jogador de novo ela estaria 25%. Ela continuaria subindo. Isso ia garantir o jogo ficando cada vez mais intenso e cada vez mais rápido. Isso garantiria que todos os jogadores avançariam numa velocidade parecida. Porque a gente está fazendo a todo momento, a cada jogada o jogo está ficando mais intenso. A cada jogada a gente está aumentando as chances de acerto. E não diminuindo só porque a pessoa antes de mim acertou. Isso não faz o menor sentido. Isso faria com que todos os jogadores chegassem na última rodada em turnos parecidos. E não do jeito que aconteceu, que foi o Rodolfo chegou na última etapa e ficou abrindo 6 caixas sozinho, enquanto a Sarah estava presa na primeira etapa. Não faz o menor sentido isso. A prova teria sido muito mais emocionante se todos os jogadores tivessem chegado na última etapa junto e todos estivessem tentando abrir uma caixa no seu turno. Isso tornaria muito mais incrível o jogo.
tu não tem que desacelerar o teu jogo. Tu tem que estar sempre acelerando ele, sempre tornando ele mais e mais intenso a cada rodada. Tá vendo, Boninho? Me contrata, pô. A gente pode fazer provas muito mais legais juntos. Mas esse exercício de game design, eu queria mostrar pra vocês como uma pequena mudança pode mudar completamente o teu jogo. Pode mudar completamente a percepção dos jogadores sobre o teu jogo, o teu ritmo de jogo e quão emocionante é o teu jogo. E é assim que tu conserta uma prova do Big Brother com uma pequena mudança. Eu falei que eu ia contar pra vocês como fazer isso. Se tu curtiu esse tipo de conteúdo, tu vai gostar dessa playlist aqui, onde eu analiso profundamente uma mecânica de um jogo e o que torna ela incrível. Se não, tu pode curtir esse vídeo aqui. Toda terça-feira, ao meio-dia, a gente lança vídeo novo sobre game design. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum. E até o próximo vídeo, continue criando jogos incríveis!